crianças, sejam bem-vindos. Esse é o meu canal, o canal da professora Priscila. Eu estarei com vocês nesse período de quarentena, passando conteúdo, fazendo brincadeiras, esclarecendo as dúvidas. Agora, vamos começar a nossa aula. Olá, crianças, tudo bom com vocês? Vamos para mais uma videoaula. Essa é a nossa quarta videoaula, hein? Muito bom! Gente, hoje, dia 15 de abril do ano de 2020, sabemos que 15 de abril é dia do mês. Se 15 de abril é dia do mês, qual é o dia da semana? Vamos lá, pensando. Certeza que tiraram de letra, né? Hoje é quarta-feira. Quarta-feira. Nós moramos na cidade chamada, olha aqui, Campo Grande. Campo Grande é a capital de qual estado? Mato Grosso do Sul. Muito bem. Mato Grosso do Sul está localizado em um país lindo chamado Brasil. Nossa pauta da aula de hoje, tá? Bom, nós temos matemática, vamos trabalhar gráficos e tabelas. Nós começamos a trabalhar a tabela ontem, mas hoje vocês vão entender um pouquinho melhor, tá? E vamos dar início ao gráfico. Laboratório de matemática, eu coloquei aqui para vocês saberem que a professora vai dar aula na quinta-feira. E como eu tinha combinado de seguir aquele nosso cronograma, nada mais justo que eu explicar, né? Que ela não vai dar aula hoje. Educação física, vocês tiram um tempinho para brincar um pouquinho. Laboratório de ciências, eu trouxe alguns jogos do Escola Games para vocês poderem fazer. E ciências, nós vamos continuar a aula trabalhando a questão do solo, da importância do solo e o que é o solo. Vamos lá? Matemática, tabelas e gráficos. Hoje a gente vai entrar um pouquinho nesse mundo gráfico e entender como ele funciona. Criança, existem alguns tipos de representações que ela vai passar informações, dados e são muito importantes. Normalmente esses gráficos, eles são os mais utilizados. Colunas, linhas, pizzas e áreas. Hoje nós não vamos trabalhar com área, nós não vamos trabalhar com pizza, nem com coluna. Coluna vocês já conhecem, a gente trabalha bastante, né? Mas nós não vamos nos aprofundar. Hoje nós vamos nos aprofundar em gráficos de linha, tá? Eu preciso compreender o gráfico hoje em dia porque ele é uma tarefa essencial, ele é fundamental. Ele está muito presente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Que seja na televisão, no jornal, na revista, internet e até nos livros de sala de aula, né? Nos livros didáticos, tem muitos gráficos. E para eu poder analisá-los, eu preciso entendê-los. Vamos entender um pouquinho mais? Primeiro eu preciso saber o que é gráfico. O que são gráficos? Gente, gráficos são representações visuais utilizadas para exibir dados, sejam eles sobre determinada informação ou valor numérico. Geralmente são utilizadas para mostrar um padrão, uma tendência e ainda comparar informações qualitativas, que é referente à qualidade, e quantitativas, que é referente à quantidade, números, num determinado espaço de tempo. São ferramentas utilizadas em diversas áreas de estudo, como eu falei para vocês, matemática, estatística, geografia, economia, história e entre outras, né, etc. Para facilitar a visualização de alguns dados, bem como para tornar os dados mais claros e informativos, dessa forma, o uso do gráfico torna a interpretação ou análise mais rápida e objetiva. Para que eu possa interpretar e analisar esse gráfico, eu preciso de algumas informações que são fundamentais e nós vamos ver agora quais são elas. Bom,
Essas são as informações que não podem faltar em um gráfico. São os elementos, tá? O título. Gente, o título ele vai me falar sobre o que trata aquele assunto. Aquele gráfico, ele é a respeito de quê? Quais informações ele está me trazendo? Eu preciso ter um título. A fonte, de onde foi retirada aquele gráfico. E normalmente a fonte, ele apresenta o local onde ele foi retirado, a data também, que é o dia, o mês e o ano, tá bom? Números. Os números, estes são essenciais para comparar as informações dadas pelo gráfico. A maior parte deles utilizam números, sejam para indicar quantidade ou tempo, mês, ano, trimestre, tá? E a legenda? Gente, um gráfico não pode faltar legenda. Por quê? Porque grande parte dos gráficos apresentam legenda que auxiliam na leitura das informações apresentadas. Junto a ela, cores que destacam diferentes informações, dados ou períodos são utilizadas. Então, eu necessito de pelo menos esses 4 elementos: título, fonte, número e legenda, para que eu possa entender e fazer a interpretação desse gráfico, tá bom? Vamos agora analisar um gráfico e ver onde está cada uma dessas informações. Esse gráfico eu retirei do caderno de tarefa de vocês, página 11, tá? Agora nós vamos fazer a leitura e entender um pouquinho melhor como que é esse gráfico. Primeiro eu quero que vocês me mostrem onde está o título desse gráfico. Vou dar um tempinho para vocês acharem. Achou? Se você me falou que esse é o título, muito bem. Lembra que o título ele sempre vai estar no alto, ele vai estar em destaque, tá? Esse é o nosso título: Casos de coronavírus no Brasil. Olha só. Eu já vi que o meu título ele está aqui. Agora eu pergunto para vocês: de onde foi retirado esse meu gráfico? Onde está a fonte dele? Vamos procurar? Acharam? Olha aqui, essa é a fonte de onde eu fui tirado, o site que ele foi retirado e o acesso aqui em 25 de março de 2020. Essa é a minha fonte, de onde foi retirado esse gráfico. Agora, gente, me mostre onde está os números desse gráfico. Muito fácil, né? Desculpa. Ai. Onde que tá os números? Olha aqui. Simples, né? Os números. E por último, não menos importante, tá? O que é isso? Vocês sabem o que é? Lembra que eu falei que precisa ter 4 elementos: título, número, fonte e legenda. É o período onde houve os casos do dia 25 de fevereiro ou 26 de fevereiro a 25 de março. Esse daqui é o período que ocorreu. Os meus casos, eles começaram dia 26 de fevereiro, primeiro caso de Covid-19 no Brasil, e ele estendeu até dia 25 de março. Gente, uma observação, tá? Ele fala no nosso gráfico, vamos fazer a leitura, casos de coronavírus no Brasil. Primeiro caso confirmado, dia 26 de fevereiro, aqui o primeiro caso. E a primeira morte em 17 de março. Os dois eram de São Paulo. Então, eu sei que essas 2 mortes foram do estado de São Paulo. O primeiro caso aconteceu em São Paulo, no dia 26 de fevereiro, só que ele foi se espalhando pelos nossos estados, pelas cidades, e ele foi aumentando a quantidade de casos. Dia 25 de março, eu tinha 2.554 casos.
Dia 26 de fevereiro eu tinha um caso confirmado. Lembrando que eu tenho que analisar tudo, tá? Olha aqui, casos confirmados. Essa coluna aqui, essa linha mais clara representa os casos confirmados. E essa linha vermelho mais escura representa os óbitos, as mortes que ocorreram, tá bom? Então, eu sei que dia 26 de fevereiro eu tinha um caso. Dia 25 de março, de um caso, aumentou para 2.554. Vamos ver em quantos dias? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 dias. Em 29 dias, eu tive um caso confirmado, foi para 2.554 casos confirmados, isso em 29 dias. Ok, analisei a quantidade de casos confirmados, tá? Agora eu preciso verificar mortos, os óbitos, né? Eu tive, a primeira morte foi dia 17 de março, lembrando que a primeira morte também foi no estado de São Paulo. Dia 17 de março, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dias, teve um aumento de uma morte para 59 mortes. Um aumento muito grande, né? Então, olha só. E aqui, gente, para vocês entenderem, são a quantidade de casos, tá? Ó, aqui 2.554 casos, tá? Nessa linha aqui, como se tivesse esse número aqui, tá? Então, aqui eu tenho os dias que ocorreram, o período que ocorreu os casos, e aqui a quantidade de pessoas que foram confirmadas, né? Os casos confirmados que estavam com Covid-19. Então, na linha horizontal, é o período que ocorreu, e na linha vertical a quantidade de casos. Esses casos eles vão subindo. Olha como houve uma subida aqui grande, que aumentou a quantidade de casos. Então eu fiz aqui junto com vocês a leitura desse gráfico. O que ele representa? Os casos de coronavírus no Brasil. Ele mostrou para mim que em 29 dias eu tive o aumento de um caso para 2.554. Tendo nesse período de 9 dias, que foi no final do dia 17 de março até 25 de março, tive quantos óbitos? 59. Isso no Brasil, tá? Frisando que é no Brasil. Fizemos a leitura. Agora, daqui a pouco vou dar um tempinho para vocês fazerem atividades. Então, vocês entenderam essa questão do gráfico, como eu faço a leitura do gráfico e os elementos que eu preciso ter nesse gráfico, que eu preciso visualizar para eu poder entender esse gráfico? Se tiverem uma dúvida em relação ao gráfico, pode perguntar, tá bom? Que eu vou responder.